Voltamos com o programa Médico da Família. No programa de hoje, um assunto muito sério e importante: acidentes de trânsito, que só em 2013 foi a causa da morte de mais de 100 pessoas na cidade de Campo Grande. Quem está aqui com a gente é o Coronel do Corpo de Bombeiros, Joilson de Paula, que é meu entrevistado de hoje. Mais uma vez agradeço a sua presença. O trânsito se tornou um problema de saúde pública? Infelizmente sim, né? Isso já faz inclusive algum tempo que já foi constatado que é um problema de saúde pública muito grave inclusive, porque o custo que nós temos dos acidentes de trânsito ultrapassa a casa dos milhões, isso no Brasil inteiro. É uma epidemia então. Sem dúvida alguma, isso é mundial, diga-se de passagem. Lógico que os países sul-americanos, por uma série de fatores, são muito maiores as taxas de morte e de morbidade por conta dos acidentes. Então, esse custo aí do acidente de trânsito, você tem o custo da morte que não tem valor. Isso você perde uma vida, não tem valor, não tem custo que pague isso. E mortes evitáveis. Evitáveis, altamente evitáveis. E o grande problema é que aí entra um custo o custo da fratura, do ferimento. O hospital tem que cuidar desse paciente e quem paga essa conta somos todos nós. A nossa Santa Casa tem milhares e milhares de cirurgias de vítimas de acidente de trânsito que seriam evitáveis. Sim, nós temos fila para isso. Por conta ou seja, ele está fazendo uma cirurgia aqui, está entrando mais 2, 3, 4, não vence essa. E o grande detalhe é que nós temos aí, a partir do acidente, ele entra na Santa Casa para ser atendido, e aí, dependendo da gravidade, esse custo aumenta, porque ele vai para uma CTI, para UTI, nós temos o custo maior de equipamentos, de médicos e tudo mais. E essa conta não termina quando ele sai do hospital. Nós temos fisioterapia. E essa conta também não termina aí, porque se é uma pessoa, que é o que mais acontece hoje, essa pessoa está na idade adulta de trabalho. Então ela parou de trabalhar e está recebendo um valor porque ele está parado. Então nós temos vários custos. O custo é enorme para a sociedade. É muito alto, é muito alto. E, sem dúvida alguma, para a família. É o maior custo que existe, né? E o uso de celulares no trânsito? A gente está andando em Campo Grande, a gente vira e mexe, vê alguém lá parado no trânsito, pega, dá uma olhada no celular, ou falando ao celular. Justamente. Nós temos aí, tem várias situações que nós observamos, que tem aquele que fala olhando e com o celular aqui, então ele está com uma das mãos. Nós temos o pior que existe, que é o que está com ele ao ouvido, porque esse lado esquerdo ele perdeu completamente a visão periférica que ele tinha, e aí é onde ocorrem os acidentes. Ou seja, a falta de atenção completa. E lembrando que o advento aí do Bluetooth, que é você utilizar o equipamento de som, ele auxilia muito, sem dúvida alguma. A questão dos carros automáticos também auxilia muito. Mas isso não quer dizer que você pode simplesmente passar sempre a atender o telefone e tirar a atenção do trânsito, de forma alguma. Aumenta muito o risco de se envolver em acidente de trânsito. Aumenta e nós temos vários acidentes, nós atendemos vários acidentes por conta dessa situação. E no caso de um acidente de trânsito, qual que é o comportamento correto? O que a pessoa deve fazer? A primeira coisa que ela tem que ter em mente é analisar a situação no local, colher o máximo de informações com relação à rua, o endereço completo, com numeração se possível, um ponto de referência, quantidade de vítimas, o que aconteceu e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar 193. Feito isso, existem alguns procedimentos que ela deve fazer. Quais são os cuidados que ela tem que tomar com relação ao acidente? Existe vazamento de combustível? Então, providenciar o mais rápido possível extintores de incêndio e ficar ali preparado para que, se caso comece um princípio de incêndio. Com relação à vítima, pelo menos segurar a cabeça da vítima, para evitar que ela se movimente e aumente uma lesão na coluna cervical e possa ficar paraplégica ou tetraplégica. Feito isso, pelo menos já é um início de um atendimento para aquela vítima. Vamos imaginar uma hipótese um pouco mais dramática. Aconteceu um acidente e a pessoa está presa às ferragens. O que ela deve fazer? Ou ela não deve fazer nada? Isolamento do local, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, providenciar extintores de incêndio, deixar próximo, porque se houve um preso em ferragens, existe sim um risco de vazamento de combustível. E uma coisa que pode parecer besteira, mas nós constantemente observamos. Afastar toda e qualquer pessoa que venha fumando para o local. Muitas vezes nós já observamos, já retiramos pessoas, inclusive algumas ficam até bravas e, mas não vai pegar fogo? Sim, pega fogo sem dúvida alguma. Então fazer com que aquele ambiente se torne um pouco mais seguro do que já estava depois do acidente. E o que não se deve fazer além de
não fumar, como você bem falou. Vítimas que não estão presas em ferragens. O carro não vai explodir, certo? Calçar o veículo, não retirar essa vítima de qualquer forma de dentro do veículo, pode agravar lesões, quer seja uma coluna cervical, quer seja uma fratura que não era exposta, mas estava quebrado, a pessoa vai retirar de qualquer forma, torna-se exposta. Então, está agravando lesões da vítima. Evitar toda e qualquer movimentação com essa vítima. Isso aqui não deve ser feito. Mantê-la dentro do veículo, segurar a cabeça, abrir as vias aéreas, ou seja, a boca para que ela respire melhor, isso sim pode ser feito. Perfeito. Recentemente nós tivemos o Maio Amarelo. Pode explicar para a gente o que vem a ser, o que foi o Maio Amarelo? Bom, é um evento que é mundial e Campo Grande adotou também vários órgãos e nós fizemos parte desse Maio Amarelo, uma conscientização da população com relação aos acidentes de trânsito. Foi muito interessante, nós participamos ativamente com alguns grupamentos, com vários militares, panfletagem. Isso é muito importante para a conscientização da população. Tudo o que for relativo ao trânsito, para conscientizar a população, para que ele tenha uma atitude mais preventiva, sem dúvida alguma, o Corpo de Bombeiros Militar estará presente, estará trabalhando junto para minimizar ou até eliminar por completo os acidentes de trânsito. A lei seca tem sido eficiente? Sim, sem dúvida. Nós assim, percebemos, a partir da lei seca, uma diminuição, não no número de acidentes, mas os acidentes relacionados com bebida alcoólica. Antigamente nós vimos muito, e ainda vemos, sem dúvida alguma, bebidas dentro do veículo, inclusive cerveja, lata de cerveja aberta, garrafinha aberta, e o camarada estava tomando e se acidentou. Mas diminuiu o número de constatações dessa natureza. E o que nós observamos também? Porque nós não atendemos só acidentes de trânsito, mas interpessoais, né? Ou seja, esfaqueamento, baleamento e o álcool também estava presente. Muita relação com isso. Muita álcool relação. E violência, eles caminham sem dúvida juntos. alguma. Então, nós observamos sim e esperamos que amplie cada vez mais a lei seca. Ainda existem pessoas que pilotam sem capacete ou que dirigem sem cinto de motorista? Sim, e não são poucos. Não são poucos. E tem um outro detalhe do motociclista, do capacete, que às vezes ele até coloca o capacete, mas não prende a jugular, que é prender completamente o capacete na sua cabeça. Nós observamos também capacetes comprados no país vizinho, onde não tem o selo do Inmetro, ou que é pior. E agora nós até observamos que como aumentou o poder aquisitivo das pessoas, capacetes que eram comprados lá e ele comprava o selo falsificado. Mas aí era constatado aqui e era recolhido. Ele está botando a sua vida em risco e vai a óbito sem dúvida alguma, porque o capacete, eu tenho até uma foto disso, um capacete rachado, porque ele não suporta o impacto, por menor que seja. E as consequências de um acidente, para quem está usando o cinto ou quem está pilotando e usando o capacete, é menor. Muito menor. Muito menor. E aí, lembrando da velocidade. Não adianta você colocar cinto de segurança, tem o airbag e andar a 180 por hora que você vai ter lesões ou até ir a óbito. Porém, o cinto de segurança salva a vida, sem dúvida, porque isso eu posso falar com muita propriedade, porque eu já atendi diversos acidentes com cinto de segurança, sem cinto de segurança. Capotamento, nós já tiramos vítima que saiu do veículo, estava chegando, ela tirou o cinto, ela estava de cabeça para baixo, ela desafivelou o cinto, saiu dentro do veículo, ficou em pé, nós chegamos, calma, deita aqui na prancha, colocamos colar, porque nós não sabíamos se ela tinha se lesionado, mas graças a Deus não houve nada, graças ao cinto de segurança. Realmente salva vidas. Sem dúvida alguma. A cadeirinha para a criança também é muito importante. Isso é crucial, porque, para você ter uma ideia, e aí vale uma dica muito importante, criança é no banco de trás. Cadeirinha, isso a legislação já prevê, mas jamais no colo da mãe, no banco da frente. Isso é um assassinato, porque a 40 por hora, isso é constatação científica, 40 por hora, se houver um impacto, a mãe mesmo estando com cinto de segurança não consegue segurar o peso da criança, por menor que seja. 40 por hora, havendo impacto, a criança é lançada ao painel vidro do veículo. Perfeito. Coronel de Paula, mais uma vez agradeço a sua presença, foi bastante esclarecedor, eu tenho certeza que deu uma luz para os nossos telespectadores que ainda não tem coragem de usar o cinto ou de colocar o capacete, acho que a partir de hoje vai começar a usar. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós que agradecemos.
Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, envie uma carta para a Rua São Paulo, número 1910, no bairro Vila Gomes. O CEP é 79.022-140. Ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. O nosso compromisso é levar até você informação de qualidade. Amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, tem mais um programa Médico da Família para você. Até lá e um grande abraço.